O que vocês acham da sentença penal como título executivo judicial? Mais possível? Por quê? Existe uma ação civil ex-delicto, né, que você já teve no processo penal o reconhecimento da conduta, não é, do responsável pela conduta. Então vamos supor um crime de dano. O cara, para roubar a sua casa, furtar a sua casa, arrombou a porta, quebrou coisa, subtraiu alguns bens da sua residência. A polícia apreendeu, mas não conseguiu pegar todos os bens. Você tem direito à indenização. Na verdade, a gente fica tanto naquela coisa de novela de justiça. Justiça é você colocar o cara na cadeia. Não é, né? Justiça é dar a cada um o que é seu. Você coloca o cara na cadeia e você sai sem nada. E a gente não pensa muito nisso, que cabe a execução civil daquele cara que praticou o crime. Qualquer crime que seja, vai ter uma repercussão civil, tá? Qualquer crime vai ter uma repercussão civil, nem que seja de ordem moral. De ordem moral. Um homicídio gera um dano moral. Do mesmo jeito que um avião que cai, você tem direito de pedir indenização por dano moral. O cara que vai lá e mata, você tem direito de pedir indenização por dano moral. Nesse daqui foi por culpa, no outro ainda foi por dolo, ainda é pior ainda. Então, se eu já tenho trabalho no penal para demonstrar a responsabilidade, no civil é muito mais fácil. Eu não vou ter que discutir responsabilidade, eu vou ter que discutir só o valor. Aqui, ó, Nuno, liquidação de sentença. Pega aí uma sentença penal condenatória, condenou o cara a tantos anos de reclusão por um crime qualquer. Você quer uma indenização, foi um crime contra o patrimônio, você quer a reparação daquele prejuízo, dano material. Já sabe que o cara praticou aquela conduta, eu já vou executar o cara, mas para executar, eu tenho que saber qual é a obrigação. Ela é certa? É, vai ser em valor. Ela é exigível? É, porque a lei diz que é exigível. O que está faltando? O quanto? Aí eu vou lá e liquido a sentença. Então, nesse caso aqui, da sentença penal, é óbvio que eu não vou poder usar o processo sincrético, concordam? Porque o processo que veio antes não é civil, é penal. Então eu vou ter que trabalhar com a antiga execução, a execução autônoma. Só que eu começo ela daqui, ó. Liquidação de sentença para frente. Liquido a sentença e executo, tá? E o título é judicial. Terceira situação que a gente pode pensar aí de sentença. Sentença estrangeira. Eu não posso ter que executar uma sentença estrangeira no Brasil? Imagina, um americano casou com uma inglesa, eles adquiriram bens imóveis no Brasil, depois eles se divorciaram. E cada um voltou para o seu país. Esse patrimônio que está aqui no Brasil, eles se divorciam, sei lá, nos Estados Unidos. Vai ter uma sentença do divórcio dizendo que o bem A fica com o marido, o bem B fica com a esposa. Como é que a gente faz para cumprir essa sentença no Brasil? Aliás, na verdade, nesse caso, o exemplo que eu dei, nem poderia fazer a questão do lá. O divórcio até poderia, mas questão relacionada com bem imóvel, a competência do juiz brasileiro e a competência é absoluta, né? Mas vamos pegar outras situações, né? Outros bens. Eu tenho que cumprir a sentença no Brasil. Como que faz? Tem um procedimento, ela vai ter que ser homologada no STJ, né? Vai receber o exequatur, que é o executes. A gente pode falar dela um pouquinho mais na frente. E eu tenho então que fazer uma execução de sentença, que é óbvio, o processo de conhecimento não correu no Brasil, não é de natureza civil, mas não correu no Brasil. Então eu também vou ter que executar esse título judicial pelo procedimento antigo, tá? Processo de execução autônomo. Vai para o STJ, depois que o STJ homologa, desce para o juiz federal cumprir. Então eu vou ter que fazer esse processo autônomo. Quer ver um terceiro caso? Que eu também não tenho processo de conhecimento, então eu vou ter que usar o processo antigo? Sentença arbitral. Quando eu estava na faculdade, veio a lei de arbitragem, ela foi instituída, depois houve uma ADIM, o Supremo se posicionou pela constitucionalidade da lei, mas a decisão do árbitro chamava laudo arbitral, e aí ficava aquela discussão, não sei o que mais, tá? Pouco tempo depois trocaram o nome de laudo arbitral para sentença arbitral. E quando vem o CPC e traz essa inovação do 475, vem sentença arbitral aqui também, como título executivo judicial.
muito embora o árbitro não seja juiz no sentido estrito da palavra, ele não é um magistrado, ele não integra a estrutura do Poder Judiciário, a lei de arbitragem diz que quando ele profere a sentença arbitral, ele está atuando como um juiz. Então, essa sentença arbitral é recebida como título executivo judicial, tá? Eu pego aquela sentença arbitral, a parte não quis cumprir, venho na execução autônoma, petição inicialzinha de 2 páginas, olha, teve o procedimento da arbitragem, a sentença em anexo. O réu não cumpriu a sentença, a razão pela qual requer execução forçada, processo de execução originário, tá? Então eu dei 3 exemplos para vocês de títulos executivos judiciais que, muito embora sejam judiciais, eles ainda utilizam o processo antigo, o processo autônomo de execução. Isso é muito importante vocês terem em mente. Porque, vez por outra, vocês vão se deparar com questão de prova, ou na faculdade ou em concurso, dizendo o seguinte, que com a reforma, essa reforma aqui das leis tais e tais, o novo panorama das execuções, é correto afirmar que não existe mais processo de execução autônomo. Porque a gente fica pensando em cumprimento de sentença, processo sincrético, é correto afirmar que não existe mais processo de execução autônomo? Completamente errado, tá? Tem situações que eu não tenho como ter processo sincrético simplesmente porque o título nasceu de outro processo. São esses 3 casos dentro do Código. Quais? Sentença penal condenatória transitada em julgado, sentença estrangeira e sentença arbitral. É o 2, o 4 e o 6, salvo engano, do 2, 3 e 4, não. 2, 4 e 6. Do 475N. Né? O legislador fez assim intercalado. Os outros são judiciais que já vão para o sincrético. E além disso, gente, isso dos que estão no Código. Além disso, eu vou ter execução autônoma naqueles casos que eu falei para o João. Execução de alimentos. Processo de execução autônoma lá previsto na lei, processo da execução. Você tem a sentença do divórcio fixando alimentos. O cara paga alimentos por 3 anos. Parou de pagar. Como é que eu faço? Eu pego a sentença do divórcio, vou ao juiz de família e executo os alimentos. Não é assim? Demonstrando que não houve pagamento. Posso pedir até a prisão do devedor, né? Se for relativo aos 3 últimos meses. Eu tenho execução fiscal, que é processo autônomo de execução. Eu tenho execução contra a fazenda pública. Enfim. Não acreditem nessa história de que acabou o processo de execução. Não acabou o processo de execução, tá? Inclusive, dando aula na pós do STJ, há um mês atrás, eu estava tratando exatamente desse ponto aqui. Aliás, aí a gente entrou na fase da apresentação da discussão de jurisprudência. Aí um dos alunos, que é assessor de um ministro do STJ, trouxe uns julgados super interessantes, começou a discutir a evolução da jurisprudência e tinha um aluno lá que estava meio perdido, ele pegou, interrompeu o que estava expondo e falou assim, olha, muito boa a sua apresentação, você só esqueceu de dizer que acabou o processo de execução. É triste, né? Um comentário desse. Aí o cara olhou, a turma inteira olhou e falou assim, tomara que ele nunca diga isso para o ministro, né? Fala assim, porque a chance que ele tem de assumir uma assessoria depois de terminar a pós, porque essa pós é o STJ que está pagando para os funcionários, então, muitos do gabinete. Se souber que o cara está completamente perdido na matéria, aliás, é capaz até de tirar ele da pós, enfim. Então não caiam em jogadas aí de examinador que leva a esse raciocínio, tá? O advento do processo sincrético tem a finalidade de extinguir o processo de execução? Não, não tem. Tem a finalidade de facilitar o cumprimento da execução do título judicial.